E agora a gente vai para a primeira lei de Newton. Vamos começar realmente a analisar as leis de Newton. Na primeira lei, ela fala para gente que quando eu tenho ausência de força resultante, ou seja, quando o somatório de todas as forças que estão agindo no meu objeto for zero, for nulo, o meu objeto vai ficar no movimento que ele tiver. Então, se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso. Se ele estiver se movimentando, ele vai seguir sempre com a mesma velocidade. Tá? Então, basicamente, eu preciso cuidar muito nessa primeira lei, porque a ausência de força não significa ausência de movimento, significa ausência de mudança nesse movimento. E essa é, acho que, a coisa mais importante que vocês têm que tirar das leis de Newton. Então, vamos agora resumir isso que eu expliquei para vocês. Que se eu tiver FR igual a zero, ou seja, usando o mesmo símbolo de antes, né, o somatório das minhas forças for igual a zero, e aí vamos colocar aqui que esse símbolo é somatório, para vocês não brigarem comigo. Eu só vou arrumar ele, porque senão vão brigar também que a letra ficou feia. Aí, se eu tiver nessa situação aqui, eu não tenho alteração no movimento. Então, o movimento permanece constante. E por constante, nós vamos entender sem variação. E por variação, nós vamos entender que é sem mudar. Tá bem repetitivo e bem redundante, que é para a gente entender isso aqui, tá? Para ficar fixo na cabecinha de vocês isso. Então, quando não tem forças ali, somatório de forças agindo no meu bloco, ou seja, quando eu estou numa situação de equilíbrio, o movimento do meu bloquinho permanece constante. E aí existem dois tipos de equilíbrio, né? Então, a gente chama essa situação de equilíbrio e a gente pode abrir ela em dois tipos. Um primeiro é o equilíbrio estático. No equilíbrio estático, a gente vai ter repouso. E a gente tem um outro equilíbrio que se chama equilíbrio cinético ou dinâmico, né? Daí depende do que a gente está trabalhando aqui. Deixa só eu arrumar que eu escrevi errado. Dinâmico. E no equilíbrio dinâmico, a gente tem MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme. Por que MRU? Porque no MRU a velocidade é constante, mantém a direção, mantém o sentido e mantém o módulo. Então, mantém direção, sentido e o módulo. Se alguma dessas coisas aqui se alterar, eu não estou mais dentro da primeira lei de Newton, certo? Então, basicamente, é isso que a primeira lei vai dizer para a gente e é isso aqui que eu preciso que vocês tenham em mente. Já quando eu estiver olhando a segunda lei de Newton, o que ela vai dizer para nós? A situação contrária, né? Quando o somatório das minhas forças é diferente de zero. Então, quando eu tiver FR diferente de zero. Ou, vou botar um ou aqui no meio, quando o somatório das minhas forças, porque é a mesma coisa, né, gente? For diferente de zero. O que acontece nessa situação aqui? Tem mudança no movimento. Alguma mudança vai acontecer. E essa mudança no movimento, lembrando que movimento para nós é a velocidade que vai nos dizer o que está acontecendo, e essa mudança
na velocidade, a gente chama de aceleração. Então, vai aparecer aqui nessa segunda lei a aceleração. E aí a gente vai ter que a FR, o somatório de todas as forças que estão envolvidas no meu corpo, vai ser igual à massa desse meu objeto vezes a aceleração ou a mudança de velocidade que apareceu por existir esse somatório de forças. Então, basicamente, aqui é que vai estar determinada essa mudança. E eu sempre vou lembrar que mudar o movimento é aparecer uma aceleração ali. Ah, mas que tipo, né? Porque agora eu não vou colocar para vocês aqui que é MRV, porque MRV é um caso específico, é um caso particular. Como agora a gente sabe fazer derivada da velocidade, essa aceleração ela vai ter uma cara qualquer, ela pode ser qualquer função polinomial para a gente por enquanto, né? Porque foi a derivada que vocês aprenderam. Mas ela pode ser qualquer função. A gente vai fazer um escalar, um valor numérico, vezes esse vetor. Então, por exemplo, a gente vai fazer um FR igual a uma massa, por exemplo, de 2 kg vezes uma aceleração que tem 3t na direção I, menos 2 na direção J, mais 5 na direção K. Essa é a aceleração. Percebam que eu fiz em duas direções constante e na terceira direção ela é um polinômio. Então, ela não está constante em x, né? Como que eu vou determinar qual que é a força resultante dela? Multiplica o escalar por cada uma das direções. Então, 2 vezes 3t vai ficar 6t na direção I. 2 vezes menos 2, menos 4 na direção J. 2 vezes mais 5 vai ficar 10 na direção K. E deu, gente, é um vetor, a gente já está habituado ou está se habituando a trabalhar com vetores. Então, isso não pode ser não pode ficar esquisito para vocês por muito tempo. Um pouquinho de tempo é normal, porque a recém é início, mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando a enxergar os vetores nessa forma aqui. Vou só colocar as unidades, né? Então, são 6t newtons na direção I, menos 4 newtons na direção J e mais 10 newtons na direção K. Pronto. Se eu tiver a minha aceleração, é só fazer essa multiplicação aqui, direção por direção. Separa em x, separa em y e separa em z. Faz a conta de cada uma dessas forças resultantes e aí coloca elas aqui. Ou seja, eu posso fazer FR como sendo a componente x na direção I, mais a componente y na direção j, mais a componente z na direção k. E cada uma delas vai ser determinada pela mesma relação. FRx é massa vezes aceleração na direção x. FRy vai ser a massa vezes a aceleração na direção y. E por último, FRz vai ser a massa vezes a aceleração na direção z. E aí tem mais uma coisa importante, super importante para a gente colocar, que é a seguinte: força e aceleração possuem mesma direção e sentido. Ok? Quem vai determinar para onde que a velocidade está sendo modificada é a força. Então, vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui. Se eu tenho um bloco e esse meu bloco, nessa situação 1, tem movimento com velocidade V1 para cá.
Num segundo momento, o mesmo bloquinho vai aparecer uma velocidade oposta aqui. Uma força oposta ao movimento. Onde que vai estar a aceleração? A aceleração, ela vai estar no mesmo sentido da força, para cá. A velocidade, por enquanto, no início do movimento, ela vai continuar para cá. Só que como agora tem essa força e essa aceleração modificando, eu vou chamar ela de V2. Alguma coisa mudou nela. Como elas têm mesma direção, o que essa força e essa aceleração vão provocar de mudança na minha velocidade? Essa aceleração vai aparecer como uma velocidade sendo diminuída, ela vai perder o módulo dela, até ela chegar no zero e trocar o sentido. Então, ela vai ter como se a força... Como não, né? A força está puxando o bloquinho na direção oposta. Então, essa velocidade, ela vai ser de freio, ela vai ser diminuída, até que a velocidade se alinhe com a força. Até que eu chegue nessa situação 3 aqui, em que eu tenho velocidade, força e aceleração no mesmo sentido, né? Essa daqui na situação 3. Então, analisem, né? Cuidem bastante isso, porque o que acontece com o movimento na segunda lei de Newton? Se tem uma força ali, e eu estou analisando nesse caso aqui, eu estou ignorando todas as outras que existem, né? Estou ignorando força-peso, estou ignorando a normal, eu estou falando só dessa F. O que a F sozinha poderia fazer no meu bloquinho? Então, ela é a minha FR. Ela vai modificar aquela velocidade V1 até que essa velocidade se alinhe com a força no mesmo sentido. Então, se ela estiver em outra direção, ela vai modificar a direção da velocidade até que a velocidade se alinhe com ela. Nesse caso, já estava alinhado, então ela modificou só o sentido e o módulo. Ok?